Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, neste dia 28 de janeiro de 2019. Muito bom saber que você está sintonizado aqui com a gente, não é? Você que já estava participando aí do nosso Disque M nesta manhã. A partir de agora, Debate Melodia. E como tem sido importante a sua participação, a sua opinião, a sua interação aqui com a gente. Estou te aguardando também aqui no melodia.com.br, o site da nossa Melodia. Nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Você participando efetivamente aqui com a gente. Pesquisa do dia. Pois é, a nossa pesquisa hoje perguntando: quando o assunto é o Evangelho de Cristo, a forma de se pregar tem prevalecido sobre o conteúdo? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande, e o pastor Arão Vitorino, da Assembleia de Deus Ministério Graça em Tribobó, em São Gonçalo. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Osiel Nascimento vai estar orando, abrindo o nosso debate. Exaltado seja o teu nome, ó Pai, pelo grande privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui neste lugar, na Rádio Melodia, primeiramente para glorificar o teu nome através da pregação da tua palavra, um debate que certamente tem esse objetivo, e também para a edificação de vidas. Seja com cada debatedor, bem como os ouvintes queridos, para que possamos fazer entender e a compreensão seja para a glória do teu nome. Nós te louvamos pela vida do pastor Eliel na condução do debate, e mais uma vez declaramos a nossa dependência de ti, em nome de Jesus. Debate Melodia. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais dentro deste assunto.
Quando o assunto é o Evangelho de Cristo, a forma de se pregar tem prevalecido sobre o conteúdo, que é o próprio Evangelho. Quando a gente fala de forma, a gente fala de estratégias que estão sendo usadas, mecanismos que estão sendo usados na propagação do Evangelho, tantas técnicas. O Evangelho, muitas das vezes, perpassa pela psicologia e não há nenhum problema em passar. O problema é quando se para exatamente aí. O Evangelho tem passado também muito pela visão do coach, hoje tão difundida no país. E em detrimento a tudo isso, a forma como se prega é muito mais valorizada do que o conteúdo que vai ser passado. E o conteúdo, que é o Evangelho de Cristo, que é o mais importante de ser pregado e ser falado. E aí, na sua opinião, quando o assunto é o Evangelho de Cristo, a forma de se pregar tem prevalecido sobre o conteúdo? Vamos pro debate. Pastor Paulo Afonso Generoso, mestre, muito bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia aos queridos colegas debatedores e bom dia a você, meu irmão, meu amigo, agora ligado aí no YouTube. Que Deus te abençoe e que seja esta uma manhã de bênçãos para nós. Eliel, eu vejo assim, o tema diz, a forma tem prevalecido sobre o conteúdo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Eu diria que prevalecido não, mas tem preponderado sobre o Evangelho. Ou seja, a forma tem preponderado sobre o conteúdo. Mas por quais razões? Primeiro, você citou aí a questão da forma. Eu preciso primeiro lançar mão de um texto que está em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, você pode acompanhar também aí da sua casa, que Paulo, já na sua época, dizia o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja comprometida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Essa é uma questão muito séria. Por quê? Porque a base de se pregar o Evangelho não mudou. O conteúdo do Evangelho não mudou. Mas a forma como nós estamos tratando isso está mudando. Está havendo uma preponderância da forma sobre o conteúdo. Por quê? Porque nós abandonamos a simplicidade do Evangelho. A questão, nós abandonamos a simplicidade do Evangelho porque alguém disse que a simplicidade do Evangelho foi substituída pela complexidade institucional. A gente está colocando a igreja, a instituição, sobre a igreja de Cristo. Aí, o Evangelho de Jesus é simples. A forma que Jesus usava é simples. O cenário que Jesus usava também é simples. O Evangelho que nós pregamos também tem que ser simples. Mas o que é essa simplicidade? A simplicidade, Léo, é a ausência de artifício, de extravagância e de excessos de ordem material, social e psicológica. E é exatamente aí que nós estamos pecando. E quando eu falo nós, estou referindo-se àqueles que, deixando de lado o conteúdo, estão aplicando-se à forma, achando que a forma vai atrair as pessoas. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus falou, a Bíblia diz que Jesus disse isso aqui, ó: a todos atrairei a mim. Nós não temos poder para atrair ninguém, nós não somos artistas. Nós não somos aquela pessoa, não somos famosos. Não somos essas pessoas que querem atrair as pessoas pela fama, pelos artifícios, pelas luzes, por uma propagação psicológica, por qualquer outra coisa. Então, o que falta é a gente se manter na simplicidade do Evangelho. Vou citar uma frase que eu considerei muito interessante, e essa frase é de Arthur Schopenhauer. Ele disse o seguinte: a simplicidade representa o último degrau da sabedoria.
Olha que frase. Que isso, hein? O último degrau da sabedoria. Isso significa que Jesus, na sua simplicidade, demonstrou ser o homem mais sábio do mundo, que ele ganhou homens ricos. Basta ver que Nicodemos era, né, Nicodemos e senadores lá. Jesus ganhou pessoas ricas. Mas como é que Jesus fazia? Jesus não usava a forma, Jesus usava o conteúdo. Porque não adianta todo esse aparato tecnológico que a gente tem, toda essa estrutura que a gente está criando aí, e que algumas igrejas estão criando para atrair as pessoas, não estão atraindo para Cristo, estão atraindo para a instituição. E as pessoas estão comprando mais a ideia da instituição do que a ideia do evangelho. Ontem mesmo, uma jovem que foi da minha igreja saiu, eu fui recebê-la, abraçá-la, e eu perguntei, como é que está a sua vida? Ah, pastor, estou procurando uma igreja. Eu falei, não, você está errada. A primeira coisa que você tinha que procurar é o evangelho. Quando você procura o evangelho, você vai encontrar simplicidade. Então a gente perde essa ideia de que esse aparato todo, de que essa estrutura toda, esse mega show que nós estamos fazendo, meu Deus, eu fico vendo, são mega shows, meu irmão. Aí Hollywood faz melhor e a gente está achando que vamos ganhar as pessoas para Jesus assim. Olha, eu coloquei uma frase, eu vou fechar dizendo essa frase que está lá no meu Face. Eu disse o seguinte: para os famintos sempre haverá pão. Se você pregar pão, se você tiver pão para dar, você vai ter sempre famintos. Agora, sempre também haverá espectadores para quem faz um show. Então, tudo depende do que a gente está dando. Ou a gente está dando pão, ou a gente está dando show. Se você dá show, tem espectador para show. Mas se você der pão, tem famintos que vão lá, porque a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. Tá aí, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia. Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus esteja com você, meu querido ouvinte, que está aí ligado, sintonizado na Melodia e no Facebook agora, que nós estamos no Face direto. E isso é muito fundamental na vida da gente, porque você está sintonizado numa rádio que tem sido bênção para nós e essa liderança de Eliel também. Quero dizer o seguinte, Eliel, eu gostaria de pautar nessa primeira parte duas coisas que eu acho que a forma de pregação do evangelho nos nossos tempos está se deteriorando. Por quê? Porque nós estamos nos afastando do conteúdo, no meu ponto de vista. Duas, glamorização e cultismo. O que é glamorização? Eu me lembro daquele texto lá, do segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 19 até o 29, quando aconteceu a morte, não é, do filho do rei, não é? Absalão morreu, e Joabe tinha que mandar alguém para comunicar ao rei. Aí Joabe chama Aguci e disse assim: você vai levar a mensagem, as boas novas para o rei. Mas aí apareceu um mensageiro sem mensagem, que não sabia nada, que ele só viu o alvoroço no arraial e disse assim: eu quero correr também para levar a mensagem para o rei. Aí Joabe disse assim: mas você não é portador de boas novas, você não tem conteúdo, você só tem forma, você só tem aparência, você só tem glamour, você só faz barulho. Mas eu quero ir. Tem pregador assim. Eu quero fazer barulho. A forma é mais importante. Eu não tenho espreme. Você não tem nada. Você tem o quê? Aparência, uma linguagem nova. Agora virou moda pastor falar palavrão no púlpito. Pastor achincalhar as pessoas, destratar as pessoas. Esquece o conteúdo do evangelho, mas quer chamar a atenção. Glamorização. Segundo lugar. Depois tem mais 3 lá na frente, na segunda parte do debate. Cultismo. Os Estados Unidos experimentou uma onda de coaching. As igrejas estão esvaziando nos Estados Unidos, que agora todo pastor não quer ser mais pastor nos Estados Unidos. Ele quer ser coaching. E eu tenho na minha igreja 2 homens que são preparados em coaching. E eles querem dizer: pastor, eu tenho que pregar porque eu tenho técnicas mirabolantes. Eu tenho uma alta tecnologia na gestão das emoções, psicologismo, e o evangelho fica de lado. O evangelho não é mais aquele evangelho transformador, não é o evangelho da palavra. Então, nós estamos procurando, nós temos que tomar cuidado. Eliel,
eu com 44 anos de ministério me submeter a um garoto com 2 anos de formação, não é? Lá, secular, e que quer vir me ensinar com coachismo um outro evangelho. Eu me lembro em Gálatas, se alguém tem outro evangelho a ser apresentado que não seja o evangelho de Cristo, seja maldição, seja anátema. Tá aí. Pastor Arão Vitorino, bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, pastor Paulo Afonso, pastor Paulo Roberto, pastor Ziel. Bom dia, esse planeta de audiência. Sempre nosso respeito e nosso carinho. Bom é estar aqui. Eliel, o tema é gritante, muito importante, atual. E eu diria o seguinte, tudo que vier a princípio e que seja para a glória de Deus, para o reino de Deus, seja forma, tecnologia, mecanismos e etc, e que vier para a glória de Deus, amém. É para a glória de Deus, amém. Porém, realmente tem me causado muita espécie esse tipo de evangelho que a gente está vendo sendo pregado aí. Quanto ao conteúdo, eu penso que ele sempre foi aviltado, seja por causa, inclusive, da ignorância. Eu dividiria em 2 grupos, tá? Os grupos seculares, eu vou explicar, e os grupos, infelizmente, ignorantes, né? Que não tem conhecimento, esse aí da extrema-direita, e que bate no púlpito, grita e quer ganhar no grito. Fecha o olho. Eu estava num lugar, o cara pregando, ele fecha o olho aí, não olha para mim não. Como é que eu não vou olhar para você? O culto é racional. Eu tenho que olhar para você, tenho que ouvir o que você está falando, concordar e discordar do que você está falando. Eu não posso, tá entendendo? Então, e tem outro grupo que quer submeter a teologia à filosofia. Eu até concordo que o evangelho não pode ser pregado hoje como ele foi pregado há 2000 anos atrás. Para isso existe a teologia. O que é o fazer teológico? O fazer teológico nada mais é do que a atualização da revelação. Então, essa revelação, ela precisa ser atualizada, contextualizada. Agora, atualizar a revelação, contextualizar a revelação, não é mundanizar a revelação. Não é secularizar, submeter a palavra de Deus à ciência. A ciência. E por que isso está acontecendo? Aí é aquela coisa que eu falo dos conceitos capitalistas dentro da igreja. O que é sucesso hoje? Sucesso hoje na igreja é uma igreja cheia. É uma igreja lotada de gente. E para que se consiga isso, de fato está se pregando o que as pessoas querem ouvir. E não o que elas precisam ouvir. Nós somos pregadores, nós somos profetas, Eliel. E o profeta, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda ele falar. E muitas vezes aquilo que Deus manda que nós falemos vai desagradar. Muitas vezes o evangelho ele é perturbador. Alguém falou para mim no outro dia, eu vou na minha igreja, lá é uma bênção, parece uma terapia aquilo lá. Ora, ela está ouvindo coisas que ela quer ouvir. E está deixando de ouvir aquilo que ela precisa ouvir. De modo, Eliel, que nesta mesa aqui, por exemplo, me refiro aqui aos debatedores mais a sua pessoa, somos 5 evangélicos que já estamos há 50 anos, pelo menos, sou mais novinho aqui, no evangelho. Os crentes que estão sendo forjados hoje com esse evangelho de pata fina e essa forma que está sendo pregada aí, eu não sei se daqui a 20, 30 anos, pastor Paulo Afonso, eles estarão aí. Eu não sei se estarão. Porque é um mingauzinho que, olha, não dá para matar a fome, como já foi falado aqui, de jeito nenhum. É uma coisa muito rala. E o evangelho é muito mais profundo que isso aí. Eu chamaria de evangelho genuíno. Então, precisamos, sim, voltar a pregar o evangelho genuíno e dar valor ao conteúdo. Agora, eu faço um apelo e uma denúncia ao mesmo tempo. O próprio povo não dá valor, pastor Eliel, ao conteúdo. O próprio povo não quer um pregador que tenha conteúdo. O próprio povo quer, como eu disse, que é um cara espalhafatoso, muitas vezes mentiroso,
que fala que Deus está mostrando que não está mostrando, fala que está vendo que não está vendo, mas isso, infelizmente, atrai o povo. Filhos de Deus, igrejas, procure conteúdo, é o conteúdo que vai te levar para o céu. Pastor Osiel Nascimento, meu pastor, bom também tê-lo aqui, bom dia. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estava aqui me lembrando, não é uma coisa muito boa, mas eu tenho que testemunhar. Eu fiz parte de uma igreja que o pastor falava sempre assim: água na colher, pregação de rádio, quem fala pouco fala sempre. Então a gente percebia que no período da minha infância, poucas pessoas tinham conteúdos, porque as mensagens eram bem rápidas, eram muitas oportunidades e nós não tínhamos oportunidade de ouvir uma boa mensagem, a não ser nos grandes congressos. Então eu parto do seguinte princípio: antes de me preocupar com a forma de pregar o evangelho, eu estou muito preocupado realmente com o conteúdo. O conteúdo sendo deturpado, não vamos nem falar de forma, porque aí vai ficar tudo complicado mesmo. Eu vi de um pregador dizendo que Jesus foi o maior carpinteiro de todos os tempos e que ele fez uma casa em pouco tempo e morava na praia. Eu falei, onde ele arrumou isso? Outra pregadora disse que agosto é o mês do desgosto porque Satanás nasceu em agosto. Não sei aonde ela ouviu isso. Outras pessoas disseram que nós não nascemos para adorar a Deus. Onde está na Bíblia que nascemos para adorar a Deus? Nós nascemos para dominar. E começa por aí afora. Eu me preocupo com o conteúdo. Então nós temos que estar primeiramente preocupados com o conteúdo. Eu tenho uma ovelha chamada Ariane. Ela no seu TTC... ela escreveu uma coisa que eu vou falar aqui na íntegra, que eu achei muito interessante. O evangelho é imutável. Entretanto, o mundo ao redor muda o tempo todo. A sociedade muda, a maneira de pensar muda, o comportamento social muda e as estratégias para alcançar esse mundo mutável também precisam ser renovadas. Enquanto estamos indo pelo mundo, precisamos evoluir com ele. Precisamos criar e reinventar novas estratégias de anunciar o mesmo evangelho. Então, a forma de se pregar não vai ter tanta importância se você permanecer no evangelho imutável. Aqui está a minha preocupação. E o pastor generoso é uma coisa muito forte que para mim, eu repito isso sempre lá na igreja, que Jesus era aquele pregador que pregava simples e profundo. O grande desafio do evangelho é pregar simples e ao mesmo tempo ser profundo como Jesus era. E querendo ser profundo, alguns pregadores caem no erro, como citou aqui o meu amigo pastor Paulão, no glamour. A frase que eu mais ouço de algumas pessoas querendo ajudar alguns pregadores é o seguinte: de onde ele tirou isso? De onde ele arrumou isso? É que na sua mensagem tenha algo que ninguém nunca falou. E como, na verdade, pregar o genuíno evangelho é repetir aquilo que Jesus sempre falou. Então nunca vai ter novidades, porque nós vamos repetir aquilo que Jesus falou e deu certo, e dá certo. Então, quando nós nos preocupamos com o conteúdo da palavra de Deus, a forma, a estratégia, ela vai fazer pouca diferença, por conta de que eu estou sendo fiel ao conteúdo. Não tenho nada contra coach, muito pelo contrário, eu também sou coach, poucas pessoas sabem que eu sou coach, eu não prevaleço em cima disso, não me influenciou em nada, porque são ferramentas, e eu não estou aqui para usar dessas ferramentas para subterfúgio, não mudei nada quando eu fiz lá o trabalho de coach. Ouço alguns coaches interessantes, como o pastor Samuel Xande, que é coach e não diz que é coach, prega com estratégia extraordinária de liderança. Então o que está acontecendo, e a minha preocupação, é que o conteúdo tem sido deturpado a partir do momento. Se eu tivesse que escolher entre forma e conteúdo, eu escolheria conteúdo. Mas o conteúdo, para ser bem exposto, precisa de uma forma bem trabalhada.
Então o que nós precisamos entender é que o conteúdo tem que ser fidedigno à palavra de Deus. O conteúdo tem que ser fiel ao evangelho imutável. Usar aqui as palavras do meu amigo pastor Arão. O conteúdo do evangelho genuíno, que está lá na palavra. Se nós partimos desse princípio, que o conteúdo exige uma fidelidade da nossa parte, as estratégias vão ter o cuidado de não ferir esse conteúdo. Tá aí. Os ouvintes também participando, Berrial, Nova Iguaçu. Eu tenho a certeza quase absoluta que hoje o que vale mais, na maioria das vezes, é a maneira de se pregar. Quanto mais gritar, melhor será. Infelizmente, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. A Fátima de Volta Redonda também, na minha opinião, não. Os evangélicos têm mostrado outro, o light, que não cura, não firma, não limpa, não sustenta, não leva para o céu, mas tem memória que ainda vive e prega o verdadeiro evangelho, dizendo que muita gente aqui, é verdade, com certeza. Ainda Josias Santos Araruama participando aqui com a gente, acredito que é uma linha muito tênue, pois o evangelho de hoje preocupa preencher o ego e a prosperidade fácil. Lutem por uma reforma e uma visão cristocêntrica em suas igrejas e verás o que Deus vai realizar. Obrigado aí pela participação, Josias. Pastor Paulo Afonso, isso também não é culpa de um sistema que nós estamos vivendo hoje, de uma competição nos púlpitos de muitas igrejas? Há uma competição. Aliás, competição essa que tem sido denunciada nos grandes congressos aí, de pastores de 30 anos atrás, que são desrespeitados, ultrapassados, homens que, meu Deus do céu, impactaram esse país, e agora uma garotada boa aí, tá chegando, e graças a Deus pela garotada, mas que também não respeita absolutamente nada pela nova forma, ou uma nova fórmula implantada nesses congressos e em muitos púlpitos de igreja, pastor Paulo Afonso. Eliel, você falou também uma coisa que eu vim pensando ontem, inclusive eu falei isso na minha igreja ontem. Veja bem, a gente está falando de uma coisa que está se pregando muito nas igrejas e que está se buscando, relevância e excelência. Agora, deixa eu dizer uma coisa, o problema é que a excelência e a relevância do evangelho, ela está exatamente na simplicidade. O evangelho é relevante pela sua simplicidade e excelente pela simplicidade. Deus não precisa da nossa estrutura, por melhor que seja, para que o evangelho prospere. Porque se isso acontecer, Eliel, nós estamos sublimando o que disse Paulo em Romanos 1,16. Quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo que o evento de Cristo, a morte salvífica, a morte sacrificial de Cristo, é o evangelho. Então, se a gente acha que vai descobrir a pólvora, estão muito enganados. Eu fico imaginando, vou te dar um exemplo agora, que eu estive lendo, ouvindo, assistindo alguns vídeos, dessa questão de pintar a igreja de preto, para focar as pessoas. E quando eu estava ouvindo um desses especialistas, eu mandei uma resposta para ele. Seus argumentos para pintar uma igreja de preto é muito pueril. Eu não tenho nada contra pintar a igreja de preto, absolutamente nada. Pode pintar de preto, de roxo, de laranja, cor de abóbora, cor de burro fugindo, qualquer coisa. Isso não tem problema algum. O problema é a motivação que nos leva a fazê-lo. Porque no momento em que a gente está achando que a igreja tem que ser tal qual uma casa de show, tal qual uma boate, a gente está colocando uma coisa do mundo para dentro da igreja porque os técnicos descobriram a pólvora. Aí eu fico perguntando, Eliel, aqueles pastores que deram a sua vida pelo evangelho, você pega aí o pastor Moisés Soares da Fonseca, Túlio Barros, Paulo Leivas Macalão, Eurico Bergstein, tantos outros homens de Deus aí, que trabalharam, ganharam milhares de almas para Jesus. Sem esse aparato todo, sem essa tecnologia, nós desprezamos esses homens e nós agora inventamos a roda. Nós criamos uma maneira que a Bíblia está sendo deixada de lado. Deixa eu dizer uma coisa, que eu preciso dizer isso. Primeiro, o Evangelho de Jesus
com o conteúdo que tem, ele sobrevive, sobrepaira sobre qualquer outra coisa que possa existir. Ele não depende da forma. Vou repetir. O Evangelho de Jesus, pelo conteúdo que ele tem, ele não precisa de forma. Ele sobrevive sem a forma, mas a forma não sobrevive sem o conteúdo do Evangelho. E é por isso que nós temos uma geração que não vai durar 20 anos. Essa geração dos pastores que deram as suas vidas, que pregaram o Evangelho, dando a vida mesmo, ralando, indo para a rua, sabe? Não queria show, ele queria almas. Ficava pastor que tinha calo no joelho de tanto orar. Hoje essa garotada acha que eles podem fazer, lotou a igreja avivamento. Que avivamento? Nada, disse bem um pastor lá de Goiânia. Então Luan Santana é avivamento. Então esses grandes cantores são avivamento. Quando eles vai lotam também, nós estamos fazendo igualzinho. Ou seja, nós pegamos todo esse aparato tecnológico, aí os caras vão dizer para mim, não, nós temos que pintar a igreja de preto. Mais uma vez dizendo que tem nada contra isso, nada. Pinta para focar no púlpito. A pessoa tem que focar sua atenção para o púlpito. Mas focar atenção para quê? Para o conteúdo ou para a forma? Se lá do púlpito, Eliel, vier conteúdo, a sua igreja pode estar com pintada de brilhante nas paredes. Os irmãos podem estar com roupas brilhantes. Todo mundo vai olhar para o púlpito, porque lá tem conteúdo. Mas se não tiver conteúdo, Eliel, tu pode pintar de preto, pode pintar de roxo, pode pintar de que for. Não haverá mudança alguma. Conversão não haverá. Haverá adesão. Então eu não posso me curvar diante dessa tecnologia. Eu vi um garoto lá na mídia dizendo, não, porque isso agora é moderno, é uma tendência. Ora bolas, eu sigo a Jesus ou eu sigo tendência? Não, mas nós temos que encontrar uma nova forma de atrair as pessoas. Nós somos nós que atraímos, é o Espírito Santo. Quem é que convence o pecador? Sou eu ou é o Espírito Santo? Então, Eliel, eu acho que está tudo errado para mim. Por isso que eu sou crítico mesmo desse evangelho aí. E alguém me disse uma frase ontem muito interessante, que eu guardei, não vou citar ela, mas guardei no meu coração, que Deus fez isso. Agora, não acredito que essa forma vai sobrepairar sobre o conteúdo nunca. Porque o evangelho, vou repetir, é poder de Deus. E forma não é poder. A forma vai cair, vai desabar e vai preponderar o evangelho simples de Jesus Cristo. Tá aí. A gente vai para o intervalo. Volta já com a segunda parte. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.
Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema. Quando o assunto é o Evangelho de Cristo, a forma de se pregar tem preponderado sobre o conteúdo? Pois é, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, destaque do nosso debate já na segunda parte, discutindo aqui este assunto com o pastor Arão Vitorino, com o pastor Paulo Afonso Generoso, com o pastor Osiel Nascimento e também com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos e você participando aqui com a gente. Para a gente seguir, pela sequência aqui, a fala é do meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos aqui na sequência, mas tem um ouvinte aqui participando com a gente e eu acho importante aqui, a gente está aqui, a Aricleia, de Senador Camará, perguntando o que é coach. Já que nós temos uma mesa, o que significa coach, pastor Osiel Nascimento? A palavra literalmente significa técnico, né? Então são pessoas que preparam algumas ferramentas que você tem a oportunidade de estudar e são aplicadas à medida que você tem a oportunidade de alguns ensinamentos. Eu faço tranquilo. Tá aí. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, na primeira parte, duas coisas, o senhor falou que tem mais três. Tem mais três. Antes eu quero voltar na questão de coach. O coach é uma ferramenta para ajudar a gente, mas o coach não pode ser preponderante na igreja e no púlpito da igreja que a gente queira transformar, e eu sei que o pastor Osiel não faz isso. É um camarada altamente preparado, é um estudioso, não é? O Osiel é um homem de Deus, mas não substituir. E o que está me preocupando é que agora está substituindo. Tem muita gente indo nessa onda de coach. E tem coach hoje, Eliel, que está cobrando R$2.000 para você. E ele bota 3, 4 mil pessoas, que enche de pastores lá para ouvir o coach e sai dali só com a ferramenta. Mas e o conteúdo? Aquilo dali são técnicas de gerenciamento de emoções psicológicas, são técnicas de neurolinguística, formas de falar, de você obter, não é? A persuasão, tudo isso, não é? Agora, nós não podemos nos esquecer. Há formas, estratégias saudáveis sempre existirão. E as estratégias mudam. Você vê que a igreja do Rick Warren, nos Estados Unidos, era a maior igreja e a estratégia de igreja do propósito. Hoje, desapareceu. Se finir, ninguém mais fala. A parte de conteúdo, que eram os 5 propósitos, ficou, mas as técnicas foram embora. Então nós temos que... Agora, coach, no inglês é técnico de futebol, técnico de som, técnico de equipe de voleibol, é o coach. Então, da técnica, ferramenta. Temos que ter ferramenta? Temos que ter ferramenta. Mas a excelência do evangelho é o seu conteúdo, que esse conteúdo é imutável. Por exemplo, tem muitas igrejas da prosperidade que pegam as ideias, não é, daquele grande psicólogo americano, não é? Que é o Abraham Maslow, que ele fez o quê? Ele disse que o homem tem 5 necessidades básicas: fisiológicas, emocionais, psicológicas, relacionais e sociais. As fisiológicas: alimento, provimento de alimento e provimento de vestimento. Segurança financeira e de saúde. Social, relacionamento, afeto, amor e amizade. Estima, autoestima e respeito. E autorrealização. E em cima disso eles põem um evangelho novo, dentro de técnicas. Então nós não podemos, eu não aceito isso. Então se faz agora aí evangelho de técnicas. Agora vamos voltar à questão que nós estamos falando. Hoje em dia está muito aí em voga. Não, eu tenho uma técnica de invocação do anjo parrudo. Culto do anjo parrudo. Culto que resolve problemas emocionais. Vocês já viram aí na cidade do Rio de Janeiro? Venha, que eu resolvo o teu problema de amor perdido. Parece que nós estamos tendo agora culto na igreja para resolver meu problema de amor perdido. Aqui tem uma oração mais forte. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, que está se
se espalhando esse clientelismo humanista baseado em técnicas em que nós não podemos dizer que sejam elas muito boas. Temos também pessoas que fazem uma técnica de a minha igreja é moderna, eu uso uma técnica moderna, a tua igreja é ultrapassada. O que é isso? A tua igreja é ultrapassada, está se usando muito isso. E olha, eles vêm com um tipo de evangelho que roubam os membros das igrejas, principalmente os membros sem conteúdo, porque em toda igreja existe. Eu sou pastor e sei disso. Essa garotada que vive na superficialidade, não é? Aí as nossas igrejas perdem os jovens, porque eles não procuram unção, sabedoria, não é? Capacitação espiritual, mas procuram o quê? Modismo, atrás de modismo. Esse é outro caso. É a igreja da moda. Eu vou para essa igreja que é a igreja da moda. Rapaz, o pastor da moda é o fulano de tal. Existe isso no evangelho? Igreja da moda? O evangelho que Jesus pregava era duro. Era duro. Quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, pode ir embora. A galera toda foi embora. Mas quem tinha conteúdo ficou. Quem tinha conteúdo entendeu o que Jesus queria dizer. Então hoje nós temos que ver essa questão, Eliel. Tá aí. Igor, de Juízo de Fora, acontece também que muitas vezes o Espírito Santo tem uma palavra para o povo, que o povo precisa ouvir, só que o pregador enche tanto linguiça que a mensagem que precisamos ouvir foi apagada no tempo em que o pregador usou para encher linguiça. Assim, eu acho que o pregador pensa que a ovelha come linguiça, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Também participando aqui, cadê mais participações aqui? Bom dia a todos, eu estava ouvindo sobre a pregação. Aqui, muito obrigado. Isso aqui é uma outra coisa, vamos passar direitinho aqui depois, vamos rever essa questão. Ouvinte São Gonçalo dizendo um tema maravilhoso, o evangelho para mim é novidade e não de inovação. Infelizmente, alguns querem fama, não pregam o evangelho genuíno. Obrigado pela participação também aqui com a gente. Temos que ter a mente que somos mensageiros e não dono da mensagem. Mensageiros falam o que o emissor os mandou dizer e não o que querem dizer. Foi exatamente o que o pastor Arão elencou aqui. Mensageiro, pregador, não tem mensagem. A mensagem é enviada de quem de fato é o dono da igreja. É isso, né, pastor Arão? Com certeza, Eliel. O Espírito Santo do Senhor, ele é que prescruta, que sonda o íntimo, o coração, e ele sabe o que a igreja precisa ouvir. Eu sempre digo, quando eu vou pregar, uma luta. Eu oro, eu leio a Bíblia, mas até achar o texto certo é uma dificuldade, porque o Espírito Santo é que vai dirigir. Agora, Eliel, eu estava pensando aqui, enquanto os colegas falavam aqui, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, fisicamente, tomasse o microfone para dar uma palavra, certamente ele diria, ouvindo tudo isso, achará fé na terra quando vir o Filho do Homem? Esse é o resultado. E eu me lembro que quando a gente estava muito animado para fazer uma tarefa, fazer alguma coisa lá na nossa casa, entre os irmãos, a minha mãe chamava isso de fogo de palha. Então a gente está na época do fogo de palha. É muito oba-oba, né? Muito iê-iê, muita gritaria, mas a gente sabe que é coisa que não vai perdurar. E eu quero deixar aqui alguns conselhos aqui, algumas que eu entendo como verdade. Primeiro, que eu quero dividir com esse planeta de audiência, principalmente com os pregadores, pastores, liderança que nos ouve aqui com todo respeito. Primeiro, quem salva é Jesus. Não sou eu, não é o pregador, não é a forma. Tem que colocar isso na cabeça. Quem salva é Jesus. Pregue a palavra. Quando disseram para Martim Lutero, parabéns pela reforma que você fez, ou pelo menos levou a cabo, meus parabéns, ele falou, olha, eu não fiz nada, eu só preguei a palavra. Tá? Então, quem salva é Jesus. 2, o evangelho, segundo Jesus falou lá em Marcos 9,40, é para quem quer. Quem quiser, vem. Quem não quiser, não adianta a gente pregar um evangelho para tentar pegar todo mundo. Nem todo mundo vai se salvar. O evangelho é para quem quer. 3, nem todas as pessoas que nós ganhamos pregando o evangelho vai ficar na minha igreja. O pregador tem que saber disso. Parece que a gente quer que todo mundo que se converte com a gente fique dentro da minha igreja.
Se todo mundo que eu ganhei para Jesus ficasse comigo, eu precisaria de uma igreja para 50 mil pessoas ou mais, porque eu já preguei o evangelho nesse Brasil. Né? Então precisamos ter esta mentalidade. Nem todas as pessoas que nós ganhamos vão ficar conosco. 4. A finalidade da pregação do evangelho é ganhar almas e não ganhar dinheiro. Por isso, tantas estratégias, tantas formas, não é para se ganhar alma, é para se ganhar dinheiro, e é uma denúncia que eu estou fazendo, e o povo não pode coadunar com isso de forma alguma. Por último, Eliel, temos que ter cuidado com a sacralização do profano e a profanação do sagrado. A sacralização do profano, já foi falado aqui alguma coisa sobre isso, é pegar as coisas do mundo e trazer para dentro da igreja. Me desculpa, eu sou da opinião também do pastor Paulo Afonso e dos debatedores aqui. Pode pintar a igreja do jeito que quiser. Agora, eu acho ridículo quando alguém pinta de preto ou de vermelho. Preto agora está em voga, não sei por que o preto, né? Talvez seja até uma perseguição. Para poder atrair pessoas, para poder encher. Eu estava pregando na igreja, não, sobre misticismo, o gato preto. Por que tem que ser o gato preto? Não pode ser o gato branco. Né? Então o negócio do preto aí é para um outro debate. Então, Eliel, eu acho ridículo isso, meu irmão. Pintar a igreja igual uma discoteca para poder atrair pessoas. Aí um pregador, um amigo meu, falou, pastorão, coloca luzes na sua igreja, bastante luzes, que isso aí vai chamar jovens. Aí é complicado, meu irmão. Me desculpa, né? Ah, mas o senhor é quadrado, então aí eu vou ter que lembrar daquela... Jerusalém também é quadrado. Então, a profanação do sagrado. E a sacralização do profano, quando a gente pega as coisas do mundo e traz para dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós mudemos de pensamento, de direção e realmente preguemos conteúdo no povo, no púlpito da nossa igreja. E o povo procure conteúdo, porque vocês também colaboram com isso que está acontecendo aí. Vocês estão querendo oba-oba, vocês não estão querendo a coisa séria. Quando vocês chegam na igreja, vê o pastor pregando lá, coisa séria, e não vou ficar aqui não, que esse cara é chato. Aí não dá, meu irmão. Tem que chegar a um acordo aqui. Romeu, Nova Iguaçu, alguns pregadores estão utilizando estratégias de professores seculares onde incorporam personagens a fim de buscar um ambiente que promova a memorização de determinados conteúdos pelos alunos. Esses acabam se tornando showmans e assim tirando foco para o verdadeiro conteúdo do evangelho. Obrigado pela participação, Sebastião São Gonçalo. A paz a todos. São muitas ondas e modinhas, teologias e ideologias entrando nas igrejas e nada de mudanças. Diz aqui, obrigado pela participação também aqui com a gente. Samuel, Rio das Ostras, participa infelizmente nos últimos dias. Temos visto muitos pregadores aderindo a técnicas mirabolantes para pregar o evangelho, deixando o Espírito Santo de lado. Certo dia fui visitar uma igreja e o pastor pregou por 1 hora o texto de Marcos 8, de 22 a 26 e não mencionou o plano de Deus para a salvação do homem através de Jesus, uma vez sequer. Desse texto ele levou para o evangelho da prosperidade e ficou nisso o tempo todo. Que Deus quer nos abençoar com mais ricas bênçãos materiais e todos teriam que dar para receber de Deus. E que o fiel não passava por dificuldade, como se os crentes não passassem por lutas. Foi horrível ouvir isso. Só Jesus na causa, pois o evangelho genuíno é tão simples. Muito obrigado aqui pela participação também aqui com a gente. Pastor Osiel Nascimento. Eu tenho 2 pontos antes de falar essa minha partir, né, para a minha segunda fala. Eu creio que muitas pessoas da minha igreja vão perguntar assim, pastor, eu não sabia que o senhor era coach, não. Porque eu tenho noção como é que eu sou nessa questão que nem o pessoal da minha igreja sabem, porque eu não envolvo as coisas. E o segundo ponto, eu também não gosto de pintar a igreja de preto, porque a minha igreja não é preta. Mas eu ouvi dizer, pelo que eu saiba, as pessoas fazem isso por 2 razões. Primeiro, dizem que descansa mais a vista de quem está participando. O povo chega muito cansado do trabalho, do dia a dia, então é mais tranquilo, segundo o estudo da lá da neurociência lá. E segundo ponto é que fica melhor na filmagem. Isso capta melhor as coisas, então por isso que eles usam isso. Então é a explicação que eu já ouvi dizer. Mas eu particularmente, vão lá na minha igreja, ela não é pretinha não, ela é marronzinha e mais um creme clarinho, tá bom? Agora, um ponto muito importante para mim, quando a gente fala de forma e de conteúdo.
É claro que nessa parte que nós comentamos das mirabolâncias, de invencionices, é muito preocupante. Mas quando eu penso em forma e conteúdo, eu penso na comunicação do Evangelho. Eu penso na hermenêutica, eu penso na homilética, eu penso na exegese, da forma com que eu vou me expressar para que seja entendido. Jesus era simples e usava das expressões cotidianas. Isso era uma forma de pregar o conteúdo. Ele tinha o conteúdo e contava histórias. Então, é muito importante que a gente perceba que a forma também de se pregar o conteúdo é pensar na comunicação, de ser claro, porque muitas pessoas pregam o evangelho, até pregando a verdade de Deus, mas de uma forma tão complexa que ninguém consegue entender. Eu já ouvi alguns pregadores falando o seguinte: se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu faria assim, assim, assim. Mas eu fico pensando, poxa, esse pregador não sabe da importância de um tema na mensagem? Que quando você dar um tema para a mensagem, você vai dar oportunidade de quem está te ouvindo acompanhar o seu raciocínio. Muitas pessoas ignoram a introdução de uma mensagem. Quando você faz a introdução de uma mensagem, você vai ajudar os ouvintes a acompanhar a compreensão desse conteúdo. Então, quando eu falo da forma, eu falo justamente da parte de comunicação, de como você vai abordar aquele assunto importante. É muito triste quando nós ouvimos pessoas falar da Bíblia, que é extraordinária, de uma forma tão fraca, tão rasa, que parece que o evangelho não é aquele que o pastor Paulo Generoso acabou de dizer, o poder de Deus. Então nós temos que pregar este evangelho com uma clareza tão grande, com uma simplicidade tão grande, com uma profundidade tão extraordinária, que as pessoas sejam impactadas por esse evangelho. Eu costumo proceder da seguinte forma, pastor Liel. Eu fui impactado por uma palestra do Augusto Cury. Pronto. Eu entendi o que ele falou. Aí eu pensei assim, eu tenho que pregar sobre esse assunto. Para onde eu fui? Para o livro do Augusto Cury ou fui para a Bíblia? Eu fui para a Bíblia para saber o que Jesus fala daquele assunto. E eu vou descobrir que Jesus está preocupado com aquele assunto. Qual era o assunto? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não vou pregar o livro do Augusto Cury. Eu não vou pregar a temática dele, eu vou pregar o evangelho. Eu vou descobrindo realmente a preocupação dele neste assunto. Foi numa escola de líderes dentro de uma igreja, lá na Advec. Então eu percebi que Jesus é o maior preocupado nesse assunto da ansiedade. Então o conteúdo parte da Bíblia. E a forma com que eu vou expor esse conteúdo vai na minha preocupação de comunicar de uma forma que as pessoas compreendam, entendam. Bom, deixa eu só entrar aqui, pastor Zé, mas não é esse o tema hoje aqui. Nós estamos falando de comunicação no sentido, eu entendi perfeitamente. Porque há 20 anos atrás a comunicação também era tão perfeita que as pessoas se convertiam mais. Ué, então não é, então o problema aqui não é a comunicação, é esse negócio todo, esse extremo que a gente vai. Porque há 20 anos atrás, no Maracanãzinho, qualquer campanha que se fazia lá, era uma enxurrada de pessoas aceitando a Cristo, estão aí até hoje. E hoje existe uma dificuldade muito grande com todas essas técnicas que nós temos. Você compreende, Léo, que eu fui lá do início e falei o seguinte, eu compreendo essa invencionice. Entendeu? Então o que nós estamos falando é exatamente isso aqui. Aí. O nosso tema hoje é esse aqui. É isso aqui. Se essa comunicação espalhafatosa, se isso é benéfico em detrimento do conteúdo. Não, olha só, então vamos lá. Não é benéfico a forma com que as pessoas estão abordando esse tema. Então, Léo, olha só, eu parto do princípio, quando a gente está num debate maravilhoso como este, então quando a gente chega no final do debate, na minha compreensão, é dizer para o povo o que fazer. Não é dar ouvido a essas invencionices, essas formas mirabolantes, essas invenções, essas inversão de valores, para que compreenda que o que nós temos que fazer, o que é correto, é justamente a forma para expressar o conteúdo e não usar de subterfúgio horrível, terrível, como está sendo feito por aí, que nós estamos combatendo. Eu concordo plenamente contigo, concordo plenamente com o pastor Generoso, concordo com o pastor Arão, concordo com o pastor Paulão, está errado. Então nós combatemos veementemente essas coisas. O que tem que ser feito, a forma tem que ser dessa forma
Isso é benéfico. Agora, aquilo que nós comentamos, que é o nosso debate, que a Melody está de parabéns, porque toma sempre a dianteira para pregar contra esses invencionistas, que foi a minha primeira fala. Mas nessa última fala, meus ouvintes, fiquem com conteúdo genuíno, não vá atrás de formas mirabolantes que deturpam o evangelho, que pregam coisas erradas, que estão entristecendo o próprio Espírito Santo, mas pregue o genuíno evangelho que nós estamos falando aqui. Tá aí. Até porque, pastor Paulo Afonso, aí a gente vai lembrar do pastor Davi Gomes. Eu lembrei aqui agora que simplicidade. Pastor Roberto Macallis. Isso. Come um café, come café espiritual. Meu Deus do céu, com uma simplicidade tão grande que as pessoas colocavam na rádio para ver a hora e eram atraídos pelaquela mensagem simples, coisa bonita. E ele é Lourenço Olsen também, Lourenço Olsen. na Voz das Assembleias de Deus. Pois Todo é. domingo a gente chegava da igreja ansioso para assistir Lourenço Olsen às 10 horas da noite, às 22 horas, né? Então a Mas- comunicação, porque era muito mais valorizado o conteúdo daquilo que as pessoas queriam, não, pastor Era o Paulo evangélico da pureza. A gente enchia Maracanã. Hoje não enche, sabe por quê? Todo mundo quer competitividade. A extrema valorização da forma. O problema da forma, é o Miguel, problema. está nas instituições. O problema da forma está nas instituições, está nas igrejas denominacionais. Ou seja, a forma atual é uma fruta sem conteúdo e sem semente. Eu vou profetizar aqui nesta rádio, nesta manhã. Eu não dou 20 anos para esse pessoal se arrepender e voltar para Jesus. Porque Jesus está à porta dizendo assim, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu não dou 20 anos para isso tudo acabar e as pessoas verem que fizeram uma grande besteira, gastaram somas de dinheiro para botar luzes, botar isso na igreja e isso não vai ganhar o mundo para Jesus. Pelo contrário, a forma atual é uma fruta sem caroço e uma fruta sem conteúdo. Não serve para ninguém, é só estampa, é só forma. E essa atual forma está levando o evangelho, ou pelo menos tenta levar o evangelho, transformam as pessoas, as igrejas, em si mesmadas. Elas são em si mesmas. Então acham que elas vão conseguir isso. Eu continuo, Léo, vou morrer assim, pregando Jesus como único Salvador, usando a mesma técnica de João Batista. Tinha a mesma mensagem. Arrepender-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrepender porque é chegado o reino dos céus. E amanhã, vou continuar de novo. Arrepender porque é chegado o reino dos céus. Quem quiser seguir assim, siga. Quem não quiser, procura esses lugares que estão oferecendo esses apetrechos todos. Mas aí, no dia do juízo, a gente vai ver como é que fica a coisa. Pois não, pastor Arão. E uma coisa que nos causa muita estranheza é o fato de que está sendo pregado um evangelho particular. Cada denominação, cada igreja tem o seu evangelho. O crente aprende ali, aquele evangelho só serve para ali. Se ele for para outra igreja, outra denominação, ele tem que reaprender o evangelho, tem que reaprender como ser crente de uma igreja. E por último, Eliel, uma coisa que me causa muita espécie foi o que o pastor Ziel suscitou aqui ainda agora, que parece que estão descobrindo, pastor Paulo Afonso, pastor Roberto, tudo agora. Agora que descobriram que essas benécias da questão de Tudo pintar que nós isso, fizemos não valeu agora. nada. Nós, Descobriram pastores agora. antigos, parece que não estamos hoje aposentados. E por falar no pessoal da antiguidade aqui, uma coisa que eu amava ali, que sinto muita falta hoje, eles pregavam o evangelho no rádio e depois diziam assim, olha, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje não, procure a minha igreja, venha para mim, é só para mim. Procure uma igreja perto da sua casa. Quem salva é Jesus. Muito bom. Nós estamos terminando então o nosso debate nesta manhã. A gente vai voltar a esse assunto. Ficou muita coisa para a gente discutir no nosso debate de hoje. A gente vai voltar a esse assunto o mais rápido possível para a gente continuar então aqui o nosso debate a partir daqui. Muita coisa ainda, não é? Muitos ouvintes aqui com suas opiniões. Desculpa não poder ler todas coerentes aqui. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá bom? Por isso que a gente vai voltar a esse assunto em breve aqui no nosso debate. Quero agradecer a mesa que se formou pra gente discutir aqui este assunto nesta manhã. Pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus, em Queimados, da nossa ADEC, a Avenida Guilherme Benjamin Fanchen. Obrigado, pastor Osiel. Obrigado, Deus abençoe a todos, foi um prazer estarmos juntos aqui. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, Vila Nova, Campo Grande. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, Eliel.
E há pouco tempo atrás, Rick Warren falava assim: todo mundo tem que ter uma igreja muito iluminada, porque o povo de Deus gosta de luz, o evangelho é luz. Agora vem a igreja sem iluminação, que é o pessoal da neurologia linguística, que defende a tese do foco e da iluminação focada no púlpito, não é? Isso tudo é passageiro. Agora o evangelho não. O evangelho é verdadeiro, é maravilhoso, ele é imutável. É isso que eu quero deixar pro querido ouvinte. Maravilha. Pastor Paulo Afonso Generoso, Assembleia de Deus Betem, São Gonçalo, Avenida Dr. Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Logo mais o nosso novo encontro aqui no Cristo em Casa, a partir das 10 da noite. Pastor Paulo. Às 22 horas, pregando o evangelho sem forma. E eu fecho dizendo uma frase que eu escrevi que diz o seguinte: o conteúdo abre mão da forma sem medo de ser feliz. Isto é relevância. Agora, a forma abre mão do conteúdo para o homem ser feliz. E isto é petulância. Tá aí. Pastor Arão Vitorino, da nossa querida Assembleia de Deus, Ministério Graça em Tribobó, na rua Cássio Raposo 77, Tribobó, São Gonçalo. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, Eliel, e quero deixar para os ouvintes aqui, ó, palestra para casais, obreiros e jovens. Ligue 98-670-4950. Deus abençoe. Maravilha. Valeu, gente. Olha, vem aí a Débora Lira comandando aí o Tarde Maior a partir de agora, aqui na nossa melodia, para começar uma grande tarde. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa segunda, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente, você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.